Boa Então, noite, querido. boa Que honra ter noite. você aqui com a gente, viu? Amém. Deixa eu abaixar aqui, né? Tem que abaixar aqui agora. Grande alegria. O do computador fica O deitado. computador não, estou com dois telefones, perfeito. né? Isso, tá ótimo. Tá legal? Tá me ouvindo Perfeito. bem aí Perfeito, para agora, mim tá hein? perfeito. Perfeito. Para mim tá perfeito. Pra Perdão, você, meu tá brother. bom? Para mim tá ótimo aqui no computador também. Então, Gabiru. querido. Beijo, Gabiru. Gabiru entrou aí. Dani de Portugal. Então, Pronto. esse casal aí é fogo puro, né? Willy e Lu. Já escrevi sobre isso hoje, hein? Obrigado pelo Ai, convite, amado Willy, Nada, amada privilégio Lu. nosso. A honra é nossa. Privilégio Obrigado aos nosso, irmãos honra que estão nossa. conosco aí. Perdemos aí 17 minutos, mas vamos tentar... Perdão, viu, gente? Ou 18, né? Mas vamos tentar tirar aí essa Amém. diferençazinha com a graça de Deus. Aleluia. Queridos, é bom demais compartilhar essa parábola sobre a grande ceia. Eu quero ler o texto, Lucas capítulo 14, versículos 15 até o versículo 24. A palavra diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E o outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres e aleijados, cegos, os coxos. Depois disse-lhe o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Fala, ministra o nosso coração, com graça, com unção, com autoridade. Dependemos, Paizinho, de Ti. Oramos e te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu chamo essa parábola aqui da grande ceia de 3 conquistas ou de 3 derrotas. Mas eu quero explicar porque que Deus me deu mais exatamente esse entendimento, né? Primeiro que é importante a gente começar pela primeira frase aqui, que a comida nossa, a minha, a sua, Willy, Lu e os irmãos que estão aqui comigo, é a do reino de Deus. Meu compromisso é me alimentar do evangelho do reino. É isso que eu quero, é ser participante dessa mesa. Quando a palavra fala lá em João, no capítulo 6, tem várias afirmações que diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, eu sou o pão da vida, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Então, isso é tremendo. Eu quero viver assim para o Senhor. O meu compromisso é estar sentado à mesa. Essa é a grande ceia que o Senhor tem repartido conosco. É tudo que eu quero todos os dias da minha vida, desde que eu acordo até a hora que eu vou deitar, eu quero me alimentar dele. Ele é o meu alimento. É a comida que Deus tem para a igreja, a comunhão com ele e também a comunhão com os nossos irmãos. E nenhum de nós tem que se afastar disso, porque essa é a vontade de Deus. Mas a gente precisa tomar esse texto e entender isso melhor, né? A palavra mostra aqui que o servo é o Espírito Santo, né? A parábola a gente tem que aplicar
algumas coisas. E Jesus, através do Espírito Santo, que é esse servo que nos traz para a mesa, que comunica conosco, que faz essa obra em nós. Então, ele vai chamar os seus convidados. E é tremendo também esse versículo aqui, logo no início, porque ele convida para a ceia e a palavra diz que nós podemos vir porque tudo já está preparado. Está no versículo 15. Louvado seja o Senhor. Então, tudo está preparado. Louvado seja o Senhor por isso, amados. Porque a gente pode se alimentar dele. E agora a gente entra, sem mais delongas, aqui na batalha que Deus tem conosco, né? Que está a partir do versículo 18. A palavra fala aqui que, não obstante, todos eles começaram a excusar-se. O primeiro, ele disse: eu comprei um campo e eu preciso ir vê-lo. Então eu peço desculpas, mas não posso ir. Então a nossa primeira batalha, eu creio que é algo que nos parece muito legítimo, que é lícito comprar uma propriedade, um patrimônio, né? Isso é importante, eu creio que para todos nós, comprar um campo, né? São os bens que nós adquirimos. Mas aqui a palavra nos mostra que é muito tremendo a gente adquirir as coisas, louvado seja o Senhor por isso, né? Mas quando nós fomos convidados para a comunhão com Ele, para a mesa, para ter esse tempo dessa grande ceia, nós temos que estar juntos. Amém. Mas algumas vezes, aquelas coisas que nós conquistamos, elas começam a nos atrapalhar. E a gente começa a dar desculpas. Eu creio que é isso que Deus quer falar conosco, né? Eu entendo que Ele sempre quer nos convocar para a mesa, sempre para estar com Ele, para nos relacionarmos. E a mesa nunca pode ficar vazia. Aleluia. É tão importante a gente estar nesse processo de comunhão, de relacionamento com Ele, né? E aquele que convidou, que é Jesus, ele é poderoso para nos dar esse banquete. Aleluia. Olha, eu quero viver dias assim, de banquete. Aleluia. Eu tenho uma toalhinha comigo, e essa toalhinha aqui é porque quando o banquete está gostoso demais, eu fico chorando. A toalha está pequena, mas algumas vezes, dependendo da situação, a toalha é de banho. Porque é bom chorar com ele e estar sentadinho à mesa. O que Deus quer nos lembrar é que, num tempo da nossa vida, principalmente muitos de nós, não podíamos frequentar hotéis, restaurantes e alguns lugares para o nosso lazer e para o nosso conforto, né? Mas Deus nos deu essas coisas, né? Eu sei que muitos de nós adquirimos, com a graça de Deus, ou temos condição de viver essas experiências. Mas qual é o cuidado que nós temos que ter? Quando a gente é convidado para aquilo que Deus quer, a nossa prioridade é o Senhor. A nossa escolha é para o Senhor. Porque as coisas que nós conquistamos, elas não podem nos afastar do Senhor. Eu creio que Deus quer que você medite nisso, né? O que você conquistou e que, de alguma forma, você não arruma mais tempo para Deus. Porque as coisas lícitas, elas também demandam da gente tempo, atenção, dedicação, né? E a nossa dedicação, a nossa prioridade precisa ser o Senhor. Nossa prioridade é sentar à mesa com o Senhor. E aí a gente pensa assim, será que, de fato, se Deus tirar alguma dessas coisas, eu vou voltar a ter aquela comunhão com Deus? A gente ora pela paz, mas às vezes nós só entendemos algumas coisas em guerra. Então, eu quero que Deus mantenha essas coisas que Ele me deu, mas eu quero sempre atender o chamado dele.
Eu costumo Amém. dizer para alguns irmãos, né? A igreja sabe, muitos irmãos sabem que eu tenho uma moto Harley Davidson. E a moto, os eventos acontecem final de semana. Mas meu final de semana é sempre ocupado com as coisas de Deus. Sábado, domingo, quando dá o vermelhinho na folhinha, no calendário, eu estou sempre ocupado. Então, eu tenho que dar essa prioridade para Deus e quando eu posso, eu vou até agendar para que eu possa ter esse tempo de lazer. Foi muito tremendo agora, um domingo aí atrás, agora, a gente foi para Pedra Azul, aquele céu azul, montanha e muitas motos, e a gente com as esposas, com os irmãos, em comunhão, evangelizando, que coisa tremenda. Encontrei um cara com a moto muito legal e com um drone, e também ele estava com a menina, compartilhamos com a menina, porque onde nós estamos, inclusive se nós vamos em algum lugar, e se Deus nos deu essa moto, puxa, que gostoso, né? Eu passo assim na rua e muitos dizem, eu quero comprar uma moto dessa. Eu disse, só foi Deus que deu. A minha moto é um gancho para evangelismo. De fato, ela não me tira a prioridade das coisas de Deus. Eu não posso, de maneira nenhuma, dar qualquer desculpa, mas eu tenho sempre que estar priorizando a Deus. Eu não posso amar mais o patrimônio, o conforto, né? Eu tenho, de fato, que amar o Senhor. Então, essa é a primeira lição. Não fique apegado a alguma coisa que Deus te permitiu comprar. Olha que o Espírito Santo de Deus está falando isso para você. Se liberta do seu Isaac e, de fato, ame ao Senhor e tenha o Senhor como prioridade total na sua vida. Aí vem o segundo, que ele diz assim, eu comprei 5 juntas de boi. Olha que não foi uma só. Deus deu 5 juntas de boi. E certamente, naquele tempo, essas juntas de boi era muito importante para o trabalho. Então, era inclusive uma questão de necessidade. O homem, ele provê o seu sustento através do trabalho. Louvado seja o Senhor. E que bom que Deus tem nos dado saúde, forças para trabalhar. Mas o que Deus tem nos mostrado? O trabalho, ele não pode estar em primeiro lugar. A Bíblia diz lá em Colossenses, ele é antes de tudo. Então, nós temos que entender que o trabalho, que bênção. Nessa pandemia, muitos perderam o trabalho. E quanto sofrimento, choro, dor. E eu sei que, como igreja, nós vamos ter que ajudar os irmãos. É batalha. Precisamos do trabalho. Mas o que também Deus quer nos mostrar? Que o trabalho não pode ser algo demasiado na nossa vida. Tem que ter um controle também sobre isso. Porque alguns que começam a trabalhar perdem a sua relação com Deus. O trabalho, então, não pode me dominar. Eu tenho que me comprometer sempre nessa questão da comunhão com Deus. Alguém está dizendo que parou aqui, mas está tudo normal, né? A gente também. Parece. Acho que travou um pouco o seu vídeo aí, para você um pouco. Não, aqui tá normal. William. Para mim, eu estou no Instagram, o Instagram está normal. Tá tranquilo. Agora voltou aqui para mim. Acho que deu uma travadinha assim. Então, o trabalho, comigo tem essas batalhas todas, de internet e tal, mas o Senhor é maior, né? Eu estou até manipulando aqui para ver se a gente vai. Aleluia. Então, eu, de fato, entendo que o trabalho, eu tenho que fazê-lo, é verdade, mas ele não pode me consumir. Louvado seja o Senhor. Amém. É isso que Deus quer nos mostrar, né? Esse texto fala de comunhão, de estar sempre juntos, sentado à mesa, na vontade de Deus. Trabalhar é uma bênção, mas eu tenho que continuar estabelecendo a minha prioridade. Aleluia. E eu não posso
dar nenhum motivo para me afastar dessa mesa. Eu vejo alguns irmãos que eles até justificam. É o trabalho, é o estudo. Mas, queridos, se nós arrumamos tempo para estudar e a gente não tem tempo para Deus, nós estamos perdendo o nosso tempo. Porque, Vince, sim, queridão. O Jamir falou na live outro dia desse, gente, uma frase que a gente não consegue esquecer. A gente quase colocou no quadro. Mandou fazer quadro. Quem é bom de se justificar é ruim de se arrepender. Quem é bom de dar justificativo é ruim de retroceder. É verdade. E eu fico pensando, eu ouvi essa frase, eu fico pensando que nós temos que parar de dar desculpas e nos arrepender, e nós, como igreja, temos que discernir os nossos irmãos, até para ajudá-los, porque a gente vai compreendendo, até que nós perdemos o irmão. Então, discernimento, revelação, sabedoria, eu creio que Deus quer ativar esses dons em nós. E outra coisa, quem trabalha muito e ora pouco, compromete a vida com Deus. É triste a gente ver gente que começa a trabalhar e que não lê a palavra, fica desgastado, irado, insensível, tem mau humor. Olha, isso é para aplicação na nossa vida. Entendermos que essas situações todas não pode ser um álibi para que a gente se distancie de Deus. Amém. O que Deus quer é que nós possamos corrigir o nosso caminho para que a gente não corra outros riscos nessa comunhão com Deus, porque o excesso de trabalho vai nos deixando irado, irritado. Então, são pessoas que você conversa e elas já não têm mais aquela doçura, aquela graça, aquela sensibilidade ao Senhor, aquela leveza. Então, muitas vezes a gente se compromete mais com o trabalho que com Deus. Isso é fácil também, até para uma pessoa... Pode falar, Lu. Assim, que o pessoal fala assim, não, mas eu estou comprometido com o Senhor. Dentro de casa, sem ter comunhão com ninguém, né? Só que ele chama a gente para um lugar onde os irmãos estão reunidos, né? É uma festa, né? Olha, hoje, Lu, quando eu meditava nessa palavra, Deus me lembrava de Mateus 17, quando o próprio Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir lá para o monte chamado da Transfiguração, né? E é muito tremendo, porque ali ele se revelou totalmente para ele. Olha, essa mesa também, ela me dá esse sentido, que é ele que está nos convidando para a mesa, né? Às vezes eu vou, porque eu tenho fome, eu vou comer, é tudo dentro de uma normalidade, porque se eu tenho fome, eu quero comer. Mas imagina quando ele convida para a mesa, que banquete ele tem para nos dar. É uma coisa extraordinária. E eu meditava em Mateus 17, né? Por que Pedro não queria sair daquele lugar? Porque Deus estava falando. Então, onde Deus fala, todos querem ouvir. Imagina, é isso, eles não querem ir embora. Pedro falou, vamos fazer 3 tendas, né? Uma para ti, que era Jesus a graça, né? Uma para Moisés, que era a lei, e uma para Elias, que era os profetas, a graça, a lei e os profetas. Então, estava tudo completo. Então, o que a gente tem que entender, às vezes nós temos muito compromisso com o trabalho, né? E alguns têm que bater ponto, têm que prestar contas, etc. Mas algumas vezes nós tratamos Deus assim, como se não tivesse um relógio de ponto, como se não tivesse uma contabilidade, uma prestação de contas. E aí a gente empurra Deus para depois. Aí você... Ainda justifica isso dizendo que a gente vive na graça. E na graça não tem nada disso, né? Eu estou livre, leve, solto para fazer o que eu tenho vontade. E não é verdade. Essa parábola é forte demais, meus amados, porque Deus ministra o nosso coração tremendamente. Olha, o Senhor está vendo dia e noite tudo que nós estamos fazendo e nós temos que viver para Ele. Eu estou tão apaixonado, amados. Eu tô chorando tanto com Deus.
Eu estou tão quebrantado no meu coração. Eu tenho dito para Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque as coisas que tu estás produzindo no meu espírito, elas me chamam, me fazem esse convite, me trazem uma paixão. Eu creio que é essa paixão que Deus quer trazer ao nosso Amém. coração. Não tem dinheiro que você ganhe, não tem bem que você tenha que seja maior. Deus é maior, sempre Deus é maior. Então, o trabalho de Deus em nós é maior. Não tem preço que pague isso, não tem alegria que pague isso. Ele faz tudo. Não tem uma vitória do Flamengo ou do América Mineiro, né, Willy? E nem do Fluminense do Osias. Não tem. Amém. Deus é maior. Aleluia. E quando perde, parece que a gente entende assim, Deus é maior. Não é isso, Willy? Deus é maior. A gente está comprometido com a maior alegria da terra, com o maior gozo da terra. Então, eu quero Deus, tudo que eu quero é Deus. Esse segundo homem pediu desculpas e também não podia participar. E o terceiro dá uma desculpa que eu costumo pensar assim, puxa, isso é a desculpa de alguns irmãos da igreja. Porque o terceiro fala, casei, constituí uma família. Olha o quão legítima essa desculpa é na questão da igreja. A família é nosso ensino forte, a família é nossa carga. E louvado seja o Senhor. Eu estou casado há 44 anos, o Willy e a Lu, casado há dezenas de anos. 20. Fazendo neném ainda, 21. Né? E ainda fazendo neném, não desistiu. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Olha a risada dessa mulher. Isso é risada histérica, tá? Que coisa linda. A família, ela está no coração de Deus, né? A gente sabe, é a visão da igreja, é a visão do reino, né? Tudo começa pela casa, tudo começa pela esposa, pelos filhos. E eu sei que esse é um tema nosso, da igreja. Casei. Mas, amados, a família não pode estar acima de Deus. Deus está acima da família. É com Deus que nós sustentamos a família, louvado seja o Senhor. Então, Deus tem que tomar um lugar na minha família, porque quando Ele toma, e a palavra diz lá em Coríntios, né, que o Senhor é o cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher, louvado seja o Senhor. Mas temos que lembrar, tem que começar com Ele, nele. Então, eu quero honrar minha família, eu quero priorizar a minha família, eu quero que minha esposa, meus filhos, às vezes eu tenho até que corrigir isso, porque eu sou tão apaixonado por Deus que eu fico mergulhando, enfiando a cara. Empolga demais. Empolgo demais. Minha esposa me ajuda nisso, me traz para pôr o pé mais na terra e ajuda nessa questão da família. Mas eu creio, queridos, que essa não pode ser também a nossa desculpa. Amém. A gente tem que sentar à mesa. A família, né? Eu lembro do Salmo 127 e Salmo 128. Então, a família não pode ser também uma desculpa, né? Então, amém, eu entendo que essas conquistas tão importantes, né? Da casa própria. O inglês, quando compra uma casa, é como se ele... Agora, ele é o senhor do castelo. Ele conseguiu o castelo dele. O trabalho, super importante. A família, nós queremos. Mas essas 3 vitórias não podem se tornar 3 derrotas. A gente tem que, de fato, conquistar as coisas em Deus. Estamos cheios de Deus. Então, eu quero Deus, eu quero Deus, eu quero o Senhor. Esse servo, quando foi buscar essa gente, então ele não teve as respostas, né? Quem sabe você está dando essas desculpas todas para não participar da mesa. Aí Deus fala para ele assim... Tem gente que pensa que dá a desculpa para os irmãos, mas não está dando a desculpa para Deus. Não,
eu não estou participando de todas as atividades, mas estou firme com Deus, eu tô ligado, né? William, eu estou apaixonado pelos dons espirituais, porque a gente precisa desses dons para praticar a vida de Deus uns com os outros. Palavra de sabedoria. Discernimento, profecia. Quando o irmão vier com uma desculpa esfarrapada, uma palavra profética de Deus para ele. Eis que vos digo. Eis que vos digo, palavra de conhecimento, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, isso é um acessório, isso é, de fato, uma ferramenta. Uma ferramenta de Deus. E a gente tem que ter todos os irmãos ativados nesses dons. Para a gente não conviver com essas desculpas e perdermos os nossos irmãos. E por isso é preciso uma ação de Deus na vida dos irmãos. Mas Jesus fala, então, com o servo, né, que ele trouxe esse relatório aí, que o pessoal não podia, e ele disse assim, olha, vai, então, naqueles lugares simples, né, traz lá dos becos, os pobres, aleijados, cegos, os coxos, porque tem lugar. Queridos, sabe uma coisa que Deus me falou aqui? O servo vai buscar essa gente necessitada. Eu fico pensando assim, eu já fui um desses, cego, aleijado espiritualmente, pobre da visão de Deus. E eu falei com Deus assim, Deus, eu quero assentar na mesa, porque quem sabe hoje nós estamos convictos de alguma coisa. Lembra que Deus exorta a igreja lá em Apocalipse? Você pensa que vê, mas não enxerga. Você é um cego, pobre, nu. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, eu não quero ser trocado, para que Deus vá lá fora buscar a gente que hoje está com outra pessoa. Eu quero, de fato, me oferecer para Deus. Mesmo fazendo a obra de Deus, pode ser que alguns de nós fiquemos tão ocupados com a obra que a gente não está ocupado com o Senhor. Com Ele. E eu penso assim, Deus, tudo que eu quero é a Ti. Hoje eu reparti um pouquinho numa live com os pastores e chegou o momento da oração. Eu disse assim, irmãos, eu não quero só orar, eu quero que a gente possa entrar numa batalha de oração, porque de fato a gente entende muitas coisas, mas nós precisamos orar para que Deus opere esses milagres em nós, para que Deus possa mudar a nossa vida, para que Deus possa trazer essa revelação. Queridos, hoje o que Deus está nos mostrando é que é preciso trabalharmos dentro dessa fidelidade, desse compromisso com Deus. Eu não quero ser aquele homem que ontem não entendia e hoje não tem tempo para Deus. Não, eu quero ter tempo para Deus, eu quero caminhar aí para a minha idade mais avançada, quebrantado, temente a Deus, cheio de Deus, apaixonado pelo Senhor, chapado com Deus. Aleluia. É isso que eu creio que Deus quer fazer comigo. Então, a gente tem que pensar que estarmos juntos, sentados nessa mesa, é um banquete. Eu quero esse banquete. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu sou do Senhor. Foi Paulo que disse, já não sou eu mais quem vive. Aleluia. Agora o Senhor vive dentro de mim. E é por isso que, de fato, eu quero estar nessa mesa. Eu não sou mais dono da minha vida. Aleluia. Ele é o meu dono. A palavra lá em Filipenses, quando fala que ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Em outros textos, ele é o Senhor. O Senhor, ele tem, de fato, essa conotação, meu dono. Ele, de fato, ele tem poder sobre a minha vida. Ele fala e eu obedeço. Louvado seja o Senhor. É tudo o que eu quero, é servi-lo. Então, é o Espírito Santo que está me chamando para participar dessa mesa. Eu quero receber dessa mesa. Olha aqui, o versículo 24 tem uma afirmação forte.
nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amados, Deus se aborrece, sim. E eu quero entender, meu Deus, se de fato meu coração esfriar, revela para mim, para que eu não seja um cego, Amém, um Senhor. nu, um homem pobre. Eu quero que os anos passem e que, de fato, eu seja mais comprometido, mais apaixonado. Eu quero me comprometer a participar dessa mesa e nunca rejeitar o convite do Senhor. Aleluia. Eu quero dizer para você assim, você tem que experimentar aquele momento que o Espírito Santo te chama, porque quando ele te chama, ele te dá banquete. Ele quer curar as nossas vidas e, de fato, ele é o nosso socorro. Eu tenho que elevar os meus olhos para o monte e dizer assim, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. E Deus está falando para você hoje, vinde, porque tudo está preparado. Deus é tão tremendo, porque a gente pode se afastar, mas ele é fiel. Ele permanece fiel. Hoje, volta para Jesus. Volta para esse caminho. O caminho da comunhão. O caminho de sentar à mesa. Isso é muito profundo. Deus quer esse tempo novo na nossa vida. Um tempo onde ele traz toda essa revelação de quem ele é. As coisas que Deus te deu é para a glória do nome dele. Deixa ele ter controle sobre todas as coisas e não se afaste de Deus de maneira nenhuma. O que garante, de fato, a sua propriedade é o Senhor. O que garante o seu trabalho é o Senhor. O que garante a sua família é o Senhor. Por que dentro da minha casa não se fala em divórcio? Porque o Senhor, de fato, é o Deus da reconciliação. Ele é o Deus da restauração. Ele é o Deus da nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero orar para que Deus possa levantar você com essa autoridade espiritual. Lembrar daqueles dias do primeiro amor. E essa mesa é fabulosa. Senta à mesa. Aceite esse convite dessa grande ceia, porque essas conquistas todas na sua vida é um milagre do Senhor. E esse milagre do Senhor nós queremos para a glória de Deus. Eu quero orar. Eu quero orar e quero, depois dessa oração, a gente pode, com a graça de Deus, repartir um pouquinho, né? Minutinhos, mas eu quero primeiro assim que Deus derrame essa unção. Por causa do atraso, a gente recomeçou no Instagram, né? E o Instagram é o nosso limitador. Então a gente tem até 8h10. 14. Até 8h15. Tem 25 minutos aí para. Eu fui tão exemplar hoje, né, Lô? Impressionante, eu tô assim, olha, bem. Deus está mudando a minha vida. É um milagre. Que lindo. Então, eu quero orar. E depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma aplicação. A Lu teve acompanhando aí algumas mensagens. Mas primeiro eu quero orar por você, para que Deus possa levantar a igreja assim, com essa autoridade espiritual. Paizinho, no nome de Jesus Cristo, toca, Senhor, em toda a tua igreja, em todos esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem e que vão ouvir essa palavra. Em nome de Jesus, traga-nos de volta para a mesa. Esse é o lugar da comunhão, do relacionamento. Senhor, a tua palavra mostra, Pai, que nós podemos pedir perdão, Deus, pelos nossos irmãos. Eu te peço perdão pela falta de comunhão, pela troca de prioridade, de pessoas que se envolveram tanto com o trabalho e até perderam o trabalho, porque não souberam dar glória ao teu nome. Em nome de Jesus, restitui a esses irmãos o trabalho, restitui a esses irmãos
as coisas que eles perderam por falta de prioridade com o Senhor. Restaura as famílias. Aqueles, Pai, que correram tanto, Senhor, atrás de tantas outras coisas e não olharam para Ti. Deus, toca nessas famílias. Senhor, nós somos contra o divórcio. Nós somos contra a separação, a inimizade. Reconcilia agora casais, reconcilia pais com filhos, reconcilia agora a tua igreja, Senhor. A família é um presente teu, é uma dádiva tua, Pai, foi instituída por ti. Em nome de Jesus Cristo, não deixa que nenhuma diversão da nossa casa tire a comunhão contigo. Amém. Em nome de Jesus Cristo, nós queremos, Senhor, aproveitar dessa vida, mas uma vida com Deus. Em nome de Jesus Cristo, transforma as nossas casas, levanta as nossas famílias. Nós te clamamos que sejamos sempre participantes da mesa do Senhor. Eu oro, abençoa a tua igreja, essas pessoas que não te conhecem. Levanta essas pessoas agora, Pai. Eu oro, Pai, eu quero um pobre, um cego, um nu, um homem aleijado das coisas espirituais, mas que hoje, Senhor, e já de alguns anos, compreendo a tua vontade na minha vida. Quero continuar aprendendo de ti. Faça isso com os meus irmãos, sempre aprendendo a cada dia e se humilhando a cada dia. Eu te peço, Paizinho, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia. Amém. Vince, a gente tem vivido desafios diferentes, né? Hoje, o desafio para um bom número de irmãos não é a vida derrubada no pecado, né? Até tem pessoas nessa situação, mas o grosso das pessoas não se embola mais nessas coisas mais, né, feias, né? Esses pecados terríveis. A coisa está muito mais sutil, exatamente naquilo que é lícito, né? Mas naquilo que a gente faz para se gratificar ou se distrair, né? O significado da palavra divertimento é divergir. Distrair é divergir. É tirar o foco. Então a gente tira o foco de coisas que são mais importantes para, né, para relaxar, a gente se gratifica, como se a gente precisasse de fato dessas coisas, e são coisas que não nos alimentam e não satisfazem. Você pode ver uma série atrás da outra no danadinho do Netflix, isso não atende à necessidade que a gente tem. A gente só vai suprir sede na presença do Senhor, num relacionamento íntimo com Jesus. Aleluia. Não tem outro lugar para a gente se satisfazer. Não tem programa de televisão, não tem outra programa de... Você não está dizendo que isso é pecado, não, meu irmão, nem acusando ninguém, não. Não são coisas ilícitas, né? Mas que tomam todo o nosso tempo, às vezes, né? O cara é capaz de ficar horas no YouTube com um vídeo atrás do outro, de coisas que não ajudam, de fato, né? O Willi costuma falar que o meu filho de 17 anos, de 15 anos, se envolver com isso, a gente puxar ele disso, tirar o celular, tirar o eletrônico, é um jovem, né, ainda está amadurecendo. Agora, a gente vê isso na vida de irmãos que já tinham que estar comendo alimentos muito mais densos, né? E precisamos reagir a isso, né? O Senhor fala com a gente precisa reagir. Que resposta a gente vai dar ao que o Senhor está falando, né? Em nome de Jesus, né? Precisamos reagir. Eu oro para que Deus possa nos trazer paixão pela palavra. Amém, aleluia. Amém. Queridos, não tem alimento melhor no mundo, não tem tempo melhor no mundo do que a oração. Não tem nada que preencha assim o nosso coração. Mas só que a gente tem que entrar nessa vibe. A gente tem que entrar em Deus, tem que entrar nesse trilho. Pode ser que alguém me ouça e diz assim, mas como? Eu entendo que demanda uma disciplina, demanda escolhas, uma renúncia. Então, você tem que entrar, porque depois que entra é contagiante. Maravilhoso, amém. O que Deus faz é tremendo. Até o lazer. O Espírito Santo está me lembrando aqui, um dia eu estava lá no Egito,
E naquela noite a Sâmia conseguiu lá um jantar naquelas balsas, aqueles navios, né, no Rio Nilo, né? Sensacionais, São sensacionais. E aí eu fui entrando, e quando eu entrava, eu sou mineiro, tá? Moro no Espírito Santo, mas sou mineiro. Sou igual o Jamil, sou mineiro. O Azaf Borba também é mineiro. E tanto mineiro aí, gente boa. Mas aí, quando eu fui entrar no navio, o cara do violino começou a tocar Ó Minas Gerais, no Egito. Eu comecei a chorar, porque eu pensei assim, como que o Espírito Santo me dá uma alegria dessa, de estar no Nilo e o cara tocando no violino, eu entrando com Ó Minas Gerais. É uma obra tremenda do Espírito Santo. Sério isso? Sério isso? Eu digo assim, minha esposinha é muito linda, porque ela consegue essas coisas, aí você consegue conciliar o quê? A alegria de um jantar a bordo daquele navio e entrando ali e tocando a música do Minas Gerais. Aí você vai lá atrás e pensa assim, eu era um morto e agora vivo. Aleluia! E, de fato, até o cântico que não é para Deus vira uma melodia dentro do seu coração. Porque o Espírito Santo está te dando gratidão por aquilo que ele é. Amém. Essas coisas me fazem chorar. Aleluia. Porque o Espírito Santo quer trabalhar isso em nós. Gratidão por ele. Em tudo, ver Deus em tudo. É isso tudo que Deus quer ele. de Amém. nós. Eu não tinha nada, mas agora eu tenho tudo. Aleluia. Louvado seja o Senhor. É o que Deus está nos chamando para viver. É por isso que Paulo diz, como nada tendo, mas possuindo, tendo tudo. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Amém. É assim que nós somos. Então tem coisas maior, mais espiritual, assim, mais enigmática e mais simples do que isso. Tem nada mais simples do que isso. Aleluia. É isso Aleluia. que Deus nos deu. E é assim que nós crescemos no Senhor. É por isso que eu creio que a igreja tem que voltar a essa revelação do Senhor. Amém. A gente está hospedando, né? A gente está hospedando para dar Jesus. A gente, de fato, hospeda no Espírito. Não é só preparar uma cama ou uma comida, mas é no Espírito. Alguém que vem para a sua casa encontrou com Jesus e vai levar uma marca, mas encontra com Jesus na rua. Porque assim, na rua é Jesus na rua. Então, no seu trabalho, as pessoas elas recebem Jesus no trabalho, 24 horas por dia, no casamento. As pessoas vão conhecer. A vida é com Jesus. Então, a mesa está posta o tempo todo. É uma grande ceia. É Deus operando um milagre em nós o tempo todo. Então, a gente tem que aplicar essa parábola. E eu quero te dizer, tudo que você tem, de alguma forma, dado desculpas, né? Eu quero te pedir em nome de Jesus, volta para Jesus. Não deixa a sua vida esfriar. Olha, eu creio que Deus quer usar cada um de nós como membros do corpo de Cristo, com uma ação de Deus. Você tem uma função, você tem um dom, mais de um dom, e pode ser tremendo esse dom de Deus na sua vida. E nós queremos toda a igreja participando dessa mesa. Eu estou assim, muito apaixonado para buscar a todos. Se o Espírito Santo me permitir, eu vou buscar a todos para dizer a você, faz parte dessa mesa. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, gente, o Vince falou em menos de 40 minutos, tá? Deus está aqui poderosamente. Foi preciosíssimo. Está aqui, deu muita folha do caderno, tá? Amém. Que o Senhor nos leve a isso. Viu, querido? Amém. Que a gente não se enrole nem com aquilo que o Senhor tem nos concedido, né? Os bens, as conquistas, que a gente não se enrole com o trabalho, com o serviço, e que a gente não use família e as pessoas que o Senhor nos deu para cuidar como desculpa para a gente não estar envolvido no Senhor e na sua obra. Amém. Amém? É verdade.
participar da ceia e daquilo que Ele mesmo nos proporciona. Amém. Eu acho que tem uns minutinhos, tem uns 8 minutinhos ainda? É isso, né? É só para dizer assim, Deus tem os seus propósitos, né? Nessa pandemia, eu parei pela primeira vez na vida por meses aqui em Vitória. Queridos, a obra que Deus está fazendo aqui com os pastores na cidade e no estado é uma obra tremenda, tremenda. Aleluia. Os irmãos estão dizendo da unidade, o que os irmãos têm nos honrado. Eles dizem que eu era uma lenda, que agora apareci. Louvado seja o Senhor. Eles não sabiam se você realmente existia, né? Eu era igual cabeça de bacalhau. Existia, mas não aparecia. Ou talvez igual Lombardi. Só ouvi a voz. Só ouvi a voz. Mas agora a gente parou e a gente pôde dar atenção a esses irmãos, a gente pôde conviver, relacionar. Eles estão com tantos planos, né? Conosco, e nós com planos com eles, né? Amém. E irmãos assim com menos tempo de ministério, ou pessoas mais antigas que nos conhecem, e que a gente fez muita história maluca nessa cidade. Eu já fiz histórias muito doidas nessa cidade, literalmente doidas, né? Pelas encruzilhadas, pregando para macumbeiro, essas situações todas de evangelismo, da gente ficar andando em fila indiana, com placas, arrependa-se, na cidade, com placa pendurada e etc. E fizemos loucura, de teatros, né? De pegar gente no meio da rua, de tantas loucuras, e eles sabem do quanto Deus fez, né? O pessoal dizia que a minha sombra curava. Eu não sabia que minha sombra curava, mas eles me diziam. Então, eu sei que Deus operou muitos milagres. Então, é para isso que a gente está voltando, para entender que Deus quer fazer tantas coisas com esses irmãos, e é impressionante como a gente está podendo trabalhar com pessoas, ajudar pessoas, tocar em pessoas, compartilhar sobre o reino de Deus. O pessoal falando sobre a unidade da igreja, o reino de Deus, que só quer uma igreja, que está apaixonado com isso. Amados, eu não sei onde é que a gente vai parar. Eu acho que tem lutas pela frente, porque não é possível, está um maná. A coisa está um maná, mas tem batalha pela frente. Então, orem por nós, porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ainda fará coisas maiores do que essas. E está escrito lá em João 14, né? 12, versículo 12. Nós podemos fazer coisas maiores do que essa. Vamos tomar posse disso. Aleluia. A gente tem que viver essa palavra. Amém. Tomar posse disso. Então, Deus vai fazer essas coisas. Você tem que crer. Louvado seja o Senhor. Eu creio que a palavra, igual quando eu meditava hoje em Mateus também 17, que está escrito lá em Levíticos, né? Levíticos capítulo 6:13, me parece que é 6:13, que o fogo ele tem que estar ardendo no altar. Continuamente. Então, é fogo. Eu quero que Deus derrame fogo sobre a sua vida continuamente. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. É o Espírito Santo. Eu tenho pedido a Deus, derrama, mesmo que sendo uma live, derrama fogo, fogo, derrama do Espírito Santo, que é o que nós estamos precisando. Eu quero, na realidade, uma vida prática. Queridos, eu não quero discussão de doutrina, eu quero vida prática, eu quero vida com Deus. Tem muita gente que eu preciso buscar na rua, e isso é prático, o amor é prático. Eu tenho que sair para coisas práticas. Hoje, quando eu pedalava, aí eu vi que um senhor caiu, tropeçou e caiu. Eu peço a Deus por mim, e, meu Deus, não deixa eu cair, não. Mas eu voltei para ajudar aquele senhorzinho. E, queridos, Deus vai nos dar oportunidades. Assim, perto da gente vão acontecer algumas coisas. Esteja atento para a gente estar lá,
E Deus mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua vida. Não vai na sua direção, vai na direção que Deus quer. É assim que eu tenho orado, Senhor, me coloca a gente na direção. Eu quero voltar para falar com eles. Volta, porque Deus pode te usar. E aí é você sentado nessa mesa, essa mesa que está preparada. Lembra, o banquete é grande. E desfrutar dessa mesa, cabe todo mundo. Ele falou assim, vai, traz mais gente, tem mais lugar. Está escrito na palavra, tem mais lugar. Venha porque tem lugar. Deus, tem desemprego? Na igreja tem sempre lugar para a gente trabalhar. É isso que eu quero dizer. Não falta emprego. Na igreja tem trabalho. A seara é grande. E os trabalhadores são poucos. Então, vem. Deus vai te suprir. Deus vai te suprir. Tudo. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Louvado seja o Senhor. Recebe essa unção do Senhor sobre a sua vida. E creia que Deus vai fazer esse milagre no seu coração. Deixa ele sensível a essa palavra. E o Espírito Santo de Deus vai completar essa obra. Obrigado, queridos. Obrigados. A gente que agradece. Esse coração tremendo aí da Lu, do Willi. Vamos marcar mais? Vamos marcar a próxima? Vamos marcar. Em nome de Jesus. Quem quer ouvir? Olha quanto ok, ó. Todo mundo dando ok para mim. Oh, Jesus. Senhor é misericordioso. Quando você vai falando, o coração vai ardendo. Aleluia. Não sentiram isso, viu, querido? Amém. Obrigado. Beijo para vocês todos. Até os 100, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estou com muita saúde, está um milagre. Estou magrinho, perdi peso, estou super legal. Vou repartir essa unção. 78, tá, gente? Amém. Aleluia, preciso. Essa unção depois da gravidez. Tá bom, amém. Eu quero. Seja o Senhor. Amo você, viu? É verdade. Obrigada, tá? Obrigado, viu? Beijo, teu coração. Dá um beijo na Sâmia. Amém. Vou dar assim, cheio de beijo. Te amo. Obrigada. Ela quer um cachorrinho. Tá beijando. Eu soube. Eu falei, amor, esse beijo no cachorro, agora eu tenho que te beijar. Ai, meu Deus, não quero nem imaginar isso. Olha aqui, eu fico assim. Não, gente, não. É bem intensa. Beijo pelos. Só, tá? Tá. Que bom. É bom. Te amo, Vitor. Beijo para vocês. Obrigado, queridos. Ficaram conosco. Olhem por nós. Amém. Olhe para que Deus possa sustentar o Willi, a Lu, a mim. Amém. Hora e meia. Possam ir muito mais longe. Amém. Alcance tudo que o Senhor quiser. Amém. E não vai parar, não. O Senhor falou para a gente que as prisões não pararam Paulo. O nascimento